Olá, boa noite. Nós somos do Ministério Evangelho da Sabedoria. E hoje eu gostaria de falar a respeito da vigilância que todos nós devemos ter em nossas vidas e atitudes continuamente. Porque muitas pessoas gostam de buscar a Deus nos momentos difíceis. Mais cedo esses momentos passam e a pessoa já começa a se esquecer de Deus. Começa a praticar o mal que outrora prometeu que não faria, começa a abusar da graça e do conhecimento de Deus. E isso é degradante para o ser humano, além de ser uma traição terrível contra Deus, porque Deus acolhe todas as pessoas que vão até Ele com sinceridade. Só que se essas pessoas são sinceras, de verdade mesmo, elas vão permanecer fazendo aquilo que Deus ordena, seja no tempo bom, seja no tempo ruim. Só que grande parte finge que ama a Deus. No momento da angústia pode até ser sincero, mas depois que passa a situação de dor, elas abandonam a Deus sem pensar duas vezes. Só que isso é atrair para si próprio uma dupla condenação. O mesmo que chamar 7 demônios piores para vir habitar no seu coração. Entenda que é chamar, porque as atitudes rebeldes contra Deus, o mesmo Deus que te acolheu quando você estava em angústia, é um ato de se aliar, é o mesmo que se aliar com o demônio. Por isso, pense sobre esta realidade e reflita sobre seus pensamentos e atitudes. Vigie as suas ações. Compare o que você está sendo com o que Cristo determina que sejamos. Compare o que você está fazendo com o que Cristo fez. E pense novamente, sempre com humildade no coração, reconhecendo seus erros e buscando melhorar. Porque se já nos julgamos perfeitos, não sendo, estaremos nos iludindo a nós mesmos e nos direcionando à perdição. E se já pensamos que estamos perto demais de Deus, estaremos novamente nos iludindo, não sabendo que aquele que se julga estar perto demais de Deus é o mesmo que está mais afastado dele, porque aquele que se julga sem Deus e necessitado dele continuamente é aquele que está mais perto dele. E por isso mesmo, aquele que nutre o sentimento de humildade e que vigia constantemente suas ações, no sentido de estar sempre buscando obedecer à vontade de Deus, que é a santidade, esta pessoa age bem e está sempre diante de Deus, seja no momento ruim, seja no momento bom, e Deus está sempre com ela. Já os outros que apenas o buscam nas angústias, podem até receber alguma misericórdia, alguma bênção, alguma, alguma consolação. Só que quando essas pessoas se afastarem de Deus novamente, e muitas se afastam, ela fica muito pior do que antes de se aproximar dele. E o retorno para Deus, ou seja, a tentativa de se reconciliar com Deus se torna muito mais difícil e, na verdade, em muitos casos é impossível, porque a pessoa se degradou de tal modo que é impossível retornar. E exatamente por esse motivo, todo mundo tem que estar em constante vigilância para não cair nesses erros. Porque todos os seres humanos são suscetíveis a errar. Porém, aqueles que estão vigiando errarão muito menos e estarão propícios a se aproximar mais de Deus. Além de que, quando essas pessoas erram, elas logo percebem e se arrependem.
e faz com que esse erro não se torne um problema grave em suas vidas. Entretanto, o que se afasta de Deus comete um erro, não percebe, comete outro, não percebe, e um abismo chama outro abismo até que a pessoa se destruiu. Destruiu a ela própria e aos outros que estavam ao redor. Porque a nossa existência na Terra não é puramente individual. Nós existimos em torno de uma realidade espiritual, social, humana. E aquilo que destrói, que nós fazemos, que destrói a nós mesmos, afeta uma gama de outras pessoas. E devemos ter isso em consciência. Para que agindo bem, estejamos sempre buscando o bem dos outros, enquanto buscamos também a nossa própria satisfação. E, da mesma forma, vamos evitar os males para nós mesmos e para os outros. Porque quando estamos observando as atitudes dos nossos pensamentos, as nossas atividades diárias, as influências exteriores, seja de pessoas, quando pessoas tóxicas querem te seduzir e te levar para o mau caminho, você recusa, você não aceita em hipótese alguma, seja corrupções, seja mentiras, seja brigas infundadas, seja imoralidades, seja farras inúteis. Você recusa essas coisas. Ainda também, quando você sentir a sutileza dos espíritos malignos que tentam controlar os seus pensamentos e controlar aqueles que estão ao redor, você também os recusa. Você expõe a presença destas coisas e faz com que elas se retirem. Porque assim Cristo determinou que nós, aqueles que cremos nele, temos o poder, a autoridade para expulsar os demônios e destruir o mal. Só que muitos acreditam que expulsar demônios é apenas um quesito religioso, a pessoa possuída. Então você vai lá e expulsa. Não é só isso. Existem as influências sutis que se encontram em diversas situações da vida, e essas influências sutis que poucas pessoas percebem também devem ser banidas da nossa presença. E Cristo deu esse poder às pessoas que creem nele. E creio eu que essa é uma das coisas mais importantes, porque muitas pessoas acreditam que as influências malignas ocorrem única e exclusivamente naquele que é possuído, mas não é assim que funciona. A sutileza que está ao redor da situação, em outras pessoas, inclusive em você mesmo, em qualquer um pode ser influenciado, é a grande chave da vitória sobre essas malignidades. E Deus dará o conhecimento e a sabedoria para que as pessoas façam isso se elas estiverem vigilantes. Elas serão capazes de perceber as trevas e imediatamente agir contra elas. No entanto, se as pessoas começam a se afastar, a parar de vigiar os seus pensamentos, suas atitudes, seja ela quais forem, ela começa a se afastar de Deus, começa a perder a sensibilidade para essas coisas. E, consequentemente, vai se afundando em erros e daqui a pouco se destrói. Daqui a pouco, a sua vida vira um caos. E a vida dos outros que circundam a sua vida, começa a se deteriorar também. Porque tudo está interligado. A sua vida está interligada à vida da sua esposa, que está interligada à vida dos seus filhos, que está interligado à vida de todo mundo que está ao redor de você. Você se destrói, você destrói os outros indiretamente. E devemos ter esta mentalidade, esta visão, porque o Evangelho de Cristo é a sabedoria para
compreendermos tudo que diz respeito à vida e à piedade. E a vida espiritual, mas também a vida material, a vida profissional, a vida familiar. Por isso mesmo, sejam sábios e vigiem suas atitudes e pensamentos, se aproximem mais de Deus, sejam humildes para reconhecer a dependência da graça e da presença de Deus, se arrependam dos erros e façam o bem. Lutem para melhorarem constantemente, para se afastarem constantemente de mentiras, de brigas, de imoralidades, de pornografia, de toda sorte de imundície, se afastar de bebedeiras, de vícios, para que assim aos poucos a misericórdia e a graça de Deus resplandeçam sobre você e a paz com você esteja e se mantenha com você, de modo que sua alma esteja direcionada ao bem, ao seu bem, à vida eterna, de modo que você estará livre de condenação, poderá viver bem também. Se inscrevam no canal O Evangelho da Sabedoria. Apertem o sino para receberem as notificações. E compartilhem com mais pessoas para que outros possam pensar sobre isso e serem alertados sobre a necessidade de vigiar os pensamentos e as atitudes, sempre buscando obedecer a Deus, de modo que não nos afastemos dele, pelo contrário, nos aproximemos mais, para o nosso próprio bem e para o bem daqueles que estão a nosso redor.